Você sabe o que é mais importante? Seguir o Evangelho de Cristo ou seguir tradições humanas? E antes que você responda essa pergunta, eu quero trazer aqui um contexto para você muito grave e sério que aconteceu com os apóstolos Pedro e Paulo. Havia uma tradição dos judeus antes de Cristo sobre a circuncisão. Talvez você não saiba o que é isso, mas a circuncisão, o homem, era uma remoção do prepúcio do órgão masculino, que fazia logo nos meninos nos primeiros dias de vida. E havia essa lei, essa tradição dos judeus. Porém, depois que Cristo veio, se entregou, ressuscitou, Paulo começou a pregar o evangelho da salvação para os não-judeus. E Pedro, como apóstolo de Cristo, estava exigindo para os não-judeus fazerem a circuncisão, viverem das tradições judaicas. Passado 14 anos, o apóstolo Paulo subiu a Jerusalém com um dos discípulos chamado Barnabé e levando consigo a Tito. Eu quero ler para você em Gálatas, no capítulo 2, a partir do versículo 3. Mas nem ainda Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos porem em servidão. Olha que grave. Irmãos da fé dos apóstolos entraram na intimidade quando eles estavam ali despidos para olhar o órgão deles para ver se havia circuncisão. Olha que invasão de privacidade, isso é algo grave. Fizeram isso e espalharam entre eles. E Paulo pegou ar e esbravejou com Pedro e com os demais. E ele começou e disse: quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido em outro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. E esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim eficácia para com os gentios. E aí, amados, sabe o que aconteceu? No versículo 11, Paulo diz: eu resisti a Pedro na cara, porque ele era repreensível, porque antes que alguns tivessem chegado à parte de Tiago, ele comia com os gentios, mas depois que chegaram, ele foi se retirando e se apartou do meio deles, temendo os que eram da circuncisão. Pedro se tornou um hipócrita naquela atitude dele, porque quando ele estava com os gentios, ele estava comendo, bebendo, conversando, porém, quando vieram os judeus circuncisos, ele se afastou por causa da crítica que ali havia entre a circuncisão e a incircuncisão. Versículo 14, o apóstolo Paulo vai dizer: mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. E eles discutiram ali e Paulo defendeu o evangelho genuíno de Cristo e a liberdade e a vida que vivemos hoje pela graça. Nível, e o que isso tem a ver com o tempo de hoje? Tem tudo a ver referente às tradições humanas. Homens que impõem as suas tradições em congregações e colocam como uma regra, uma ordenança de Deus, quando na verdade não é. E eles discutem, eles fazem lavagem cerebral e eles mudam a cabeça das pessoas e as pessoas brigam e discordam e criam contendas com qualquer um para defender aquelas tradições. E eles se tornam irrepreensíveis. Eles se tornam repreensíveis. E nós, como conhecedores da palavra, não podemos aceitar esse tipo de coisa. Irmãos que ao invés de defenderem a graça, a liberdade em Cristo e não trazer mais o jugo sob escravidão, que põe escravidão nos ombros das pessoas, quando na verdade nem eles mesmos conseguem carregá-las. Eu quero dizer algo para você aqui: não viva abaixo de tradições humanas, viva abaixo da graça de Deus, porque é ela que liberta o homem, é ela que salva e é ela que transforma.